Ontem eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o Kim Kataguiri e um meme que ele compartilhou nas redes sociais. Que era um meme a partir do Round 6 e ele comparando a série coreana com o socialismo. Eu fiz um vídeo ontem sobre esse assunto, se você não viu, volte aqui e assista porque eu mostro como é um absurdo a comparação que ele faz. Na verdade, a série ela é explicitamente, de maneira escancarada, uma crítica ao capitalismo selvagem. Mas o Kataguiri faz esse malabarismo, esse esforço e tenta estabelecer vínculos com o socialismo. E daí eu publiquei esse vídeo e um monte de Kataguiri Minions, se é que existe isso, Kataguiri Minions vieram aqui e defenderam o Kim falando o seguinte: é só um meme, mas é só um meme. Às vezes um meme é só um meme não é para ser levado a sério. E sério, gente, sinceramente, 2021, quase 2022, e a gente tem que vir aqui para explicar o impacto que a comunicação tem na realidade e na política do mundo. Sério. É preciso vir aqui, mais uma vez, explicar que um meme não é apenas um meme. Na verdade, quase nada é apenas alguma coisa. Tudo que acontece no mundo traz consigo inúmeras relações que podem ser estabelecidas, então nada é apenas uma coisa. Um meme não é apenas um meme. Ainda mais quando se trata de um meme político. Aí sim, ele não é apenas uma coisa, como ele é uma série de coisas. Quando o Kataguiri, deputado federal, compartilha um meme sobre socialismo na internet, não é apenas um meme. É um deputado federal compartilhando uma imagem que leva os seus seguidores ao erro, que induz um pensamento em quem o acompanha. Não é apenas um meme. Se você acha que é apenas um meme, você está sendo ou desonesto consigo próprio, ou você não compreende como o jogo se dá. E aqui a gente tem que compreender o papel que o MBL desempenhou nessa corrosão do debate público brasileiro. Porque muito antes do que outros grupos, inclusive mesmo do bolsonarismo, o MBL conseguiu entender o impacto que as redes sociais teriam nas eleições no Brasil. Eles já ocuparam esse espaço e criaram um mecanismo de informação e de desinformação também. Então eles estavam aqui operando. A gente pode pensar que toda a estrutura que vem depois, inclusive do Bolsonaro, já é uma emulação daquilo que o MBL conseguiu fazer. E eles são muito hábeis nesse sentido, né? Não dá pra negar que eles tiveram a compreensão de como funcionava aquilo ali, de como disparar certos gatilhos nas pessoas também, gatilhos emocionais, de reação às coisas, de como usar recursos retóricos para motivar as pessoas à ação. Então eles sabem o que estão fazendo, e sabiam o que estavam fazendo já tem um bom tempo. A gente pode dizer que talvez 3, 4 anos antes do Bolsonaro começar a usar com eficácia as redes sociais, o MBL já estava fazendo isso com eficácia. Então, um meme não é apenas um meme, muito menos nas mãos de quem sabe como utilizar um meme para poluir, para contaminar o debate público. E nesse período, né, nesse percurso, a gente está tentando entender o que eles fazem. E que eles fazem, eu quero dizer, diferentes agentes políticos, né, não apenas o MBL, mas diferentes agentes políticos, o que eles tentam fazer através da comunicação digital e como isso tem influenciado as pessoas, como eles têm usado algoritmos das redes sociais para poder fazer isso, como eles têm usado de recursos retóricos, falaciosos muitas vezes, para isso também. Como você deve ter percebido, boa parte do que eu faço aqui no YouTube é a tentativa de compreensão do discurso da extrema-direita, do discurso direitista no Brasil, do discurso político brasileiro, dos recursos que eles adotam na internet e também dos recursos argumentativos que eles aplicam, né? Quando eles tentam elaborar uma ideia e usam de falácias lógicas para isso. Então é o que eu faço. Se eu venho aqui falar sobre o meme do Kim Kataguiri, é porque é justamente aquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, compreender a ideologia e o método de manipulação da percepção das pessoas. Como eu falei, vir aqui em 2022 explicar isso me parece que é como se a gente houvesse desperdiçado esses anos explicando as coisas e houvesse caído em pessoas que não querem ouvir. Porque isso é óbvio, o modo como eles manipulam o debate público se dá desse modo. E ele mesmo, né, o próprio Kim Kataguiri, depois que há essa repercussão negativa, né, desse meme que ele publica, ele vai lá na internet e tira um sarro. Ele publicou um outro meme aqui, né? A regra é clara, se ficar puto é pior, kkkk. Daí tem aqui um meme, hora de usuário esquerdista, cadê a crítica ao capitalismo em Round 6? Não sei, porra, kkkk. Então assim, ele é alguém que entende o que faz, joga essas iscas, e quem morder a isca, né, seja para poder comprar a ideia dele de que a série seria uma crítica ao socialismo,
seja para comprar essa ideia estapafúrdia, seja para criticar e catapultar esse pessoal para os holofotes. Aí está o que eu aprendi nesse período, né? O que eu descobri, porque assim, a gente está operando em tempo real aqui, né? E as táticas e os métodos vão mudando ao longo do tempo. Isso é maleável, isso é fluido. Aquilo que se faz hoje, em 2021, não é igual ao que se fazia em 2018 na eleição do Bolsonaro, do mesmo modo que não era igual ao que se fazia em 2016. Então isso está mudando o tempo todo. É muito dinâmico. As redes sociais estão em transformação. Ano que vem, serão outras redes, outros influenciadores, outra mensagem que servirá para a campanha política eleitoral. Então a gente pode imaginar que virão coisas que a gente nem sequer imagina. Mas o que eu aprendi, a primeira coisa é não deixar uma mentira passar, não deixar uma falsidade se propagar, não ignorar as fake news. Se surgiu uma notícia falsa, se surgiu uma desinformação, se surgiu algum tipo de manipulação clara do debate público, a gente tem que vir na hora e cortar pela raiz o mal. Isso não quer dizer que não vá se propagar, isso não quer dizer que não vá, sabe, se expandir. Mas se a gente vier e apontar isso já vai servir de vacina para as pessoas. O que a gente tenta fazer aqui é uma vacinação intelectual, é uma vacinação digital das pessoas, para que elas se preparem diante da desinformação, diante das mentiras, diante das falsidades, diante da manipulação retórica, muitas vezes, que acontece na internet. Porque todos nós estamos suscetíveis a isso, a erros de raciocínio e a sermos persuadidos por agentes maliciosos. É claro que quando você tem, sabe, um político, alguém interessado no, de fato, sabe, na população, no trabalhador, nas pessoas, quando essa pessoa usa de persuasão para nos convencer, em certo sentido, isso pode ser positivo. É alguém que está canalizando uma energia positiva, construtiva, em prol de algo bom. Mas quando você tem pessoas mal intencionadas, maliciosas e que usam de recursos retóricos ou miméticos ou digitais para isso, aí a gente tem que abrir os olhos e ficar atento, porque há um grande risco de que pessoas que já foram manipuladas antes sejam manipuladas de novo. São pessoas que já são abertas, já são propensas a esse tipo de técnicas de persuasão. Então a gente tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. E outra coisa também que eu preciso, sabe, fazer uma observação, porque ontem vieram os Kataguiri Minions aqui, e hoje, no vídeo mais cedo, vieram os Ciro Minions. Então, sabe, quando você é adolescente, quando você até é um jovem adulto e você é fã de alguma coisa, né? Você é fã de uma banda, você é fã do BTS, sei lá, você é fã de algum grupo, de alguma, sei lá, algum artista, eu até compreendo, porque a gente está num momento, sabe, de formação intelectual, de formação de referências, a gente é um adolescente, sabe, está crescendo e a gente precisa olhar para alguns pontos focais, né? Alguns locais que vão nos dar, sabe, nos sinalizar algum caminho. Então a gente busca essas referências. Depois que você é adulto, eu acho que ser fã de alguma coisa, né, ser fã, me parece um pouco de falta de maturidade, para ser bem sincero. Ser fã na idade adulta, para mim, é um sinal de imaturidade. E ser fã de político não é apenas imaturidade, como é triste, sabe? É deprimente. Que alguém seja fã do Lula, fã do Ciro Gomes, fã do Kataguiri, fã do Mamãe Falei, fã de alguém, sabe? Ser fã de político, pra mim, soa absurdo, inclusive. É como se alguém fosse fã de um dono de cartório. É como se alguém fosse fã, sabe, de um servidor público que trabalha numa repartição pública. Porque o político é um servidor público. Ele é alguém que está exercendo um cargo político público para contribuir para o país. Ele é um servidor do país. Ele não é um ídolo, ele não é um deus, ele não é alguém para ser reverenciado, ele não é alguém para ser baba-ovo, ele não é alguém para você ficar, sabe, não. É um servidor. Ele que deve reverenciar o povo, ele que deve prestar serviço pra gente, não a gente que vai ficar babando ovo pra ele. A primeira coisa que eu recomendo para as pessoas é deixar de ser deslumbradas por político. É ver os políticos como profissionais que vão lá trabalhar para você. Pessoas que você está contratando durante um período, durante 4 anos, para ir lá para Brasília, caso presidente ou deputado federal, senador, que está indo para Brasília para trabalhar para você. Essas pessoas trabalham para você, e não o contrário. Não é você que tem que servir os políticos. Porque esse deslumbramento, esse espírito de fã, de torcida organizada, é muito triste. É lamentável. Isso faz com que as pessoas não enxerguem os defeitos do político. Isso faz com que as pessoas não enxerguem quando eles erram. E isso é muito perigoso, porque todo mundo erra. E erra o tempo todo, na verdade. Isso quer dizer o quê? O Ciro Gomes erra e erra muito. O Lula erra bastante. A Dilma errou bastante e erra também. O Bolsonaro erra, sabe, acordando. Ele acordou e começa a respirar e está errando já. Então, assim, os políticos erram muito. E é preciso que as pessoas percebam isso. E outra coisa também que é importante mencionar. Esse espírito de torcida organizada, a gente pode pensar em analogia com o futebol mesmo. Porque o que acontece? No futebol você tem lá as torcidas, né?
você tem as organizadas. E daí essas torcidas organizadas, elas vão para o estádio assistir o seu time jogar, e quando saem do estádio, essas duas torcidas se encontram na rua e vão quebrar o pau, porque eles são fanáticos, porque eles não medem as consequências da sua paixão por aquele time de futebol. Eles vão lá e se quebram na rua, vão lá e dão um paulada na cabeça do outro, pedrada, vão parar no hospital, levar ponto na cara. São pessoas que vão se matar por causa de um time de futebol, por causa de um jogo. E daí você tem os jogadores de futebol, os atletas que ganham salários, sabe, nababescos às vezes. Esses mesmos jogadores vão sair dessa partida de futebol e vão juntos pra balada celebrar com champanhe. A manada está lá brigando na rua, a manada está se matando, enquanto que os outros ali, né, os jogadores, estão curtindo a vida, estão aproveitando a mamata, a mamata. Vão lá para Ibiza, no iate celebrar. E a política não é tão diferente assim não. Você tem lá a militância arraigada, a militância deslumbrada, quebrando o pau, brigando com parentes, brigando com amigos, sabe, atacando uns aos outros na internet, quebrando o pau, se matando por causa de política, por causa do ídolo delas, né, fã de político. Elas estão se matando na internet. E daí os políticos estão lá conversando entre eles. Não se surpreenda se daqui a pouco você não vai ver lá, num palanque, de braço dados, Haddad, Lula, Dilma, Ciro Gomes, Collor. Porque a política é isso, gente. As pessoas estão se quebrando ali na campanha eleitoral, estão se matando na campanha eleitoral, estão xingando uns aos outros, estão provocando uns aos outros, estão se cutucando uns aos outros, jogando os podres uns dos outros. Passou a eleição, está todo mundo junto ali, jantando, celebrando junto. Não tem ilusão, não tem ilusão de que há algum tipo de comprometimento ideológico, algum tipo de pureza ideológica, que há algum tipo de, sabe, militância real pra cima na cúpula. Não, essa militância tosca, deslumbrada, tá lá embaixo. Tá se matando nas ruas, com paus e pedras. Então comecem a deixar de ser deslumbrados, porque esse é o primeiro passo para você entender como o jogo realmente opera, o que está realmente acontecendo. Ai, fulaninho se encontrou com fulaninho, mas isso sempre aconteceu. E o seu candidato, o seu político de estimação, também vai fazer isso quando houver oportunidade. Deixe de ser deslumbrado, deixe de ser gado, deixe de ser manada de político. Comece a pensar no político como alguém que vai trabalhar para você, e não o contrário. Não é você que tem que trabalhar para eleger alguém, não. Ele que tem que mostrar serviço para que as pessoas vejam que ele realmente pode ser competente a ponto de governar um país. Não é você que tem que trabalhar para ele, não. Você não vai ganhar nada com isso. Um dos primeiros passos para pensar criticamente é começar a ouvir para além das palavras das pessoas. Começar a esmiuçar o que atravessa as palavras dos políticos, dos influenciadores. Se você for um adulto, não seja fã de político, não. Comece a pensar com a própria cabeça. Comece a pensar e considerar e tentar entender como funcionam as coisas. É claro que também eu sei, né, que muita gente faz isso, e por outro lado, tem muita gente que é uma porta, né, que eu falo isso aqui e vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e vai sair dizendo aqui que eu sou cirista, que eu sou lulista, que eu sou petista, que eu sou sei lá o quê. Mas no final das contas é triste, porque lá a torcida está se quebrando nas ruas e elas não vão ganhar nada com isso. Nada. Bem, primeiro eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história de é só um meme. É só um meme. É só um deputado federal pago com dinheiro público que está na internet jogando um meme político para atacar uma ideologia política da qual ele discorda. É só um meme. É só um meme. Não tem nada mais do que isso. Nada além disso. É só um meme. Daí você tem os fãs do político defendendo esse só um meme. O que você pensa sobre isso? E também o que você pensa sobre esse abismo que existe entre a militância fanática de um político, fã de político, é sério, fã de político. Fã de político. O que você pensa desses fãs de político brigando e enquanto os políticos de fato estão lá, todo mundo junto, feliz, abraçados no palanque, né, pedindo votos para você. Que ótimo, que lindo, maravilha. Deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau! Fala turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo, professor do ICL. Eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. E no dia 14 de outubro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula para comemorar um ano de existência do Instituto com o tema Os Segredos da Economia Comportamental. Talvez no mundo de hoje o tema mais importante para ser estudado e o tema da moda nos principais centros acadêmicos do mundo. Com ele a gente consegue entender por que a gente toma as decisões de uma maneira tão impulsiva como a gente toma hoje em dia. Por que a gente é levado a acreditar em notícias falsas sem checar o seu conteúdo e sua fonte. Como políticos e marcas fazem com que a gente tome decisões que são péssimas para a gente
e ótimas para a lucratividade e para os interesses deles. Tudo isso eu vou explicar para vocês em 1 hora no dia 14 de outubro às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí gratuitamente você vai poder se inscrever em poucos segundos. E depois é só ficar atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua inscrição vai chegar lá. Não perde essa chance não. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite no horário de Brasília, uma aula histórica para celebrar 1 ano do Instituto Conhecimento Liberta. Até lá!